The truth is running in our blood. Olá, meu nome é Rafael. Olá, meu nome é Gustavo. Olá, meu nome é Guilherme e eu vou apresentar o funcionamento do nosso projeto Gênios. Vou apertar o Start, ele inicia com a pontuação e mostra a sequência. A primeira sequência é a sequência padrão, mais fácil. Vou acertar. Acertei a sequência, ele vai aumentar um ponto. Para começar a nova rodada, eu aperto Start de novo e a sequência que ele vai gerar é uma sequência aleatória agora. Vou errar. Ele aumenta um dos pontos de falha. Quando ele chegar nos 5 falhas, o jogo acaba. Vou errar a quinta vez. O jogo acabou. Meu nome é Guilherme Facchинelli e esse aqui é o top level do nosso projeto. Aqui na parte de cima, nas portas, ele basicamente conecta com o hardware, seguindo o pin planner. E aqui ele faz a instanciação de cada um dos módulos que são utilizados no projeto e também o mapeamento das portas. Boa noite, meu nome é Rafael. Estou aqui apresentar a parte do Define Sequence do nosso projeto Gênios. Bem, ela é basicamente dividida em duas partes, que seria a geração da seed e o nosso perguntador. Certo, estou aqui apresentando o Wave, nosso test bench do Seed Generator. Ele funciona da seguinte forma. A cada clock, um contador vai somar 1 e a partir do momento que o usuário apertar o Start, que seria quando ele ia começar mostrando sequência, tipo começar uma nova rodada, ele salva o valor atual desse contador e na saída da seed. Salva ele como se fosse a seed. E toda vez na voz de subida, na voz de subida de start, atualiza essa seed. Certo, esse valor da seed vai de 0 até 5.089. Esse valor não é à toa, afinal a gente tem exatamente 5.040 permutações possíveis na nossa sequência de 1 a 7. Certo? Bem, como a gente usa esse número para transformar no vetor, que seria a sequência que iria aparecer para o usuário? Bem, basicamente a gente usa um método chamado Lemmer Code, que ele basicamente transforma um número inteiro em uma permutação usando um sistema de base fatorial. Bem, em aplicações práticas para o nosso código, ele vai pegar um número de 0 até 5.089 e vai pegar uma permutação correspondente a esse número. Ou seja, esse aqui é um test bench mostrando todas as combinações possíveis gerada a partir desse número, que seria supostamente gerado pela seed. Certo, dessa forma a gente consegue garantir que em toda partida o usuário possa cair em qualquer uma dessas permutações, ou seja, a sequência pode ser qualquer uma das possíveis, e que tem exatamente a mesma chance de ocorrer. Isso não ocorre exatamente no nosso, porque o nosso, na primeira execução, a gente decidiu deixar esse padrão aqui, com a seed 0 igual a 0, para que se visse meio uma espécie de tutorial para o usuário. Mas, basicamente é isso. Esse é o nosso Define Sequence, é assim que a gente gera a sequência para o nosso Gênios. O Define Input é uma das partes principais do projeto. Ele tem como principal módulo o Input, que recebe a tentativa do usuário através da ativação dos switches. Como se tratam de switches, definimos que o usuário não precisa desativar um switch para ativar outro. Então, o sistema tem que saber a diferença de um switch que foi ativado agora e um switch que já estava ativado há um bom tempo. Para isso, é utilizado esses dois registradores, o SW51 e o SW52. O sync1 recebe a tentativa do usuário e o sync2 recebe o sync1. Dessa forma, o sync2 está sempre um clock atrasado em relação ao sync1. Então, se eles forem iguais, significa que a ativação não é recente e não deve ser contabilizada na sequência final da tentativa do usuário. Mas se eles forem diferentes, significa que o switch foi ativado nesse clock e deve ser contabilizado na sequência final do usuário. Aqui embaixo é o tratamento de debounce. Basicamente, como o switch se trata de uma ativação física, quando ocorre um impacto da sua ativação, é gerada uma vibração que pode causar múltiplas ativações e desativações, o que contamina o vetor de resposta do usuário. Para isso, é utilizado, através do clock da placa, um delay de um tempo que o switch tem que ficar estável ativado para ser contabilizado. Esse delay é definido através dessa constante. Para definições de tempo no nosso projeto, é utilizado o clock da placa coletado pelo top level. Aqui no Show Sequence, a gente tem um exemplo de como esse clock da placa de 50 MHz é dividido. Então, o timer ele começa com 0 e o LED on time é um valor de 50 milhões. Então, isso aqui só vai ser verdade depois de 50 milhões de clocks, pois a cada clock é somado 1 no timer. Como o clock é de 50 MHz, significa que isso aqui vai demorar 1 segundo para acontecer. Dessa forma, a gente consegue controlar o tempo que cada coisa acontece no projeto.
No nosso projeto, o controller contém a FSM, então ele define o que cada estado vai fazer. No Waiting Start, basicamente, ele aguarda o usuário apertar Start para começar o jogo. O Generate First Handle inicia a geração da sequência. O Show Sequence mostra a sequência para o usuário através da ativação de LEDs. O Input Phase coleta a tentativa do usuário. O Comparation Phase verifica se o usuário acertou ou errou. O Process Result age com base no acerto ou no erro do usuário, atualizando os contadores. O Wait Next Round espera o usuário apertar Start novamente para mostrar a próxima sequência e continuar o jogo. O Game Finish ocorre quando o usuário perde. Olá, meu nome é Gustavo. Hoje eu vou apresentar sobre o caso de win-lose no nosso projeto Gênios. Né? O user input e o correct sequence entram aqui pelo comparador. Ele compara as duas sequências e vê se elas são iguais. Se elas forem iguais, ele pisca o LED rapidamente, todos os LEDs. E caso seja diferente, ela vai lá e vai piscar os LEDs alternadamente, demonstrando que está errado. A parte do display é realmente uma parte para organizar, para separar a pontuação e as falhas com o P e o F e também para finalizar o jogo com o End. E a parte mais importante, que é o controller, onde realmente ele conta a quantidade de erros e a quantidade de vitórias, né? E caso você acerte, aumenta o tempo, e caso você erre, quando você acumula, né, 5 erros, você perde completamente o jogo. E depois finaliza com um Game Finished e aparecendo mensagem de End. Essa foi a nossa apresentação do Gênios. Muito obrigado. It's running in our blood. The answer